noite. Nós vamos falar sobre a Lei de Crimes Ambientais, Lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. O grupo é composto por mim, Ana Paula, pelo Anderson e pela Sara. Antes de começar a falar sobre leis de crimes ambientais, a gente tem que entender um pouquinho sobre alguns termos, como, por exemplo, o meio ambiente e o que é um crime, para assim entrar nesse conteúdo. Primeiramente, vamos começar a falar sobre o meio ambiente. Bem, todo mundo sabe que ele é fundamental à existência humana e, por isso, ele deve ser protegido por todos. Isso está escrito na Constituição Federal, no artigo 225, que fala isso: todo mundo tem o direito a ter um meio ambiente sadio, que todos possam usufruir, bem como seus descendentes. O futuro também, você tem que proteger hoje e proteger para o futuro. E segundo a Constituição Federal, no artigo 225, esse reconhecimento de proteger, ele está imposto ao poder público e à coletividade, ou seja, todos nós, bem como o poder público, tem a responsabilidade de proteger o ambiente, o meio ambiente em si. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a definição de crime. Crime é toda violação ao direito. Conforme está na Constituição Federal de 2025, é direito de todo mundo e dever preservar o meio ambiente, certo? Se isso é nosso dever, quem viola isso, ou seja, quem não cumpre isso, quem vai lá e desmata, quem vai lá e causa algum dano à natureza, está cometendo um crime ambiental. E todo crime, a gente sabe, ele é passível de uma penalização. E tudo isso, quem vai trazer para nós é a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que é a Lei de Crimes Ambientais. Então, todo crime relacionado ao meio ambiente, à natureza, que alguém comete, vai estar diretamente ligado a essa lei. E antes da existência dessa lei, era difícil ter um controle acerca de quem degradava o meio ambiente. Era difícil ter esse controle, por quê? Primeiramente, as leis eram esparsas e difíceis de aplicação. Não tinha algo certo a respeito do quem comete um crime contra a flora, qual que vai ser a sua penalidade, e assim diante. Não tinha essa rigorosidade que tem hoje em dia. E o maior problema dessa questão do controle é a contradição, as contradições encontradas nas leis antigamente, antes dessa lei de crimes ambientais. Porque, por exemplo, se você matasse um animal silvestre naquela época, era um crime inafiançável, ou seja, você ficaria preso. Mas se você desmatasse, ou se você maltratasse um animal doméstico que seja, você era só multado. Ou seja, essas contradições pesavam muito a respeito dessas questões de uma criação para uma lei de crimes ambientais. Então, todo animal deixou de ser essa divisão de animal silvestre para animal doméstico e falou-se o seguinte, de certa forma: se você maltrata o animal ou você mata, você vai ser penalizado, independente se você for multado ou um crime inafiançável. Esses dois crimes passaram a andar em conjunto, porque ela transformou isso em crimes contra a fauna. E esse é um dos benefícios que trouxe essas leis. Então, as leis de crimes ambientais trouxeram mais rigorosidade, além de acabar com algumas contradições que existiam antigamente nas leis esparsas. Então, como o Anderson falou, com o surgimento dessa lei de crimes ambientais, a legislação ambiental, no que diz a proteção ao meio ambiente, ela se tornou centralizada. E agora as penas, elas têm uma uniformização e gradação adequada de acordo com as infrações que são definidas, ao contrário do que ocorria no passado. A lei agora ela define as responsabilidades das pessoas jurídicas e permite que grandes empresas sejam responsabilizadas criminalmente pelos danos que seus empreendimentos vêm causando à natureza. Matar animais continua sendo um crime, exceto para saciar a fome do agente ou da sua família. Os maus tratos, as experiências dolorosas ou cruéis, o desmatamento não autorizado, a fabricação, venda, transporte ou soltura de balões, hoje são crimes que sujeitam o infrator à prisão, além das agressões que elas ultrapassam os limites que são estabelecidos por lei. Também são consideradas crimes ambientais.
as condutas que vêm a ignorar as normas ambientais, mesmo que elas não sejam, mesmo que não sejam causados danos ao meio ambiente, como é o caso dos empreendimentos sem a devida licença ambiental. Nesse caso, acontece a desobediência e a exigência da legislação ambiental, e por isso ela é passível de punição por multa ou detenção. A pessoa jurídica infratora ou a empresa que viola o direito ambiental, ela tem uma penalidade diferente da pessoa física comum. Porque assim, a empresa ela tem que cumprir uma penalidade diferente, tipo, eles podem fazer serviços comunitários também, prestação de serviço à comunidade, eles podem fazer programas e projetos ambientais, execução de obras de recuperação de áreas degradadas, contribuições para entidades. Então é diferente, só que eles também estão sujeitos a multas e restrição dos seus direitos, porque eles podem ter a suspensão parcial ou total das suas atividades. É isso que dói mais em empresa hoje em dia, porque, que ela explicou, pessoa física, a Constituição, as leis, o crime ambiental dela, o que ela vai cumprir no caso seria reclusão, ou seja, tirar sua liberdade. Com empresa é diferente. Então, que ela falou, o que dói mais neles vão ser multas e tirar seu direito de trabalhar, bem como receber alguns benefícios do poder público também. Isso que vai pesar na empresa. E também, que ela falou, vai variar de acordo com o nível, do crime ambiental. Tem também o nível de infração. Que nem a gente estava falando anteriormente, diante de um crime ambiental, a ação civil pública é um instrumento que protege o meio ambiente. Essa ação civil ela é regulamentada pela Lei 7.347/85. E o objetivo dessa ação civil é o quê? É buscar uma forma de reparar o dano onde ocorreu esse crime ambiental. Bom, e pode ser proposto pela ação do Ministério Público, Defensoria Pública, da União, Estado, município, fundações, sociedade de economia mista e associações com finalidade de proteção ambiental. Até porque essa ação ela é uma forma de forçar o poder público que regulamenta a ter uma forma mais rígida contra quem comete os crimes ambientais. Bem, isso que a gente acabou de falar para vocês é uma forma simplificada de alguns capítulos dessa lei, porque ela é um tanto quanto extensa. Mas o principal foco dela, eu acho que a gente deve sair sabendo daqui, são quais são os tipos de crimes ambientais, porque basicamente ela foi criada para isso, para definir quais são os crimes e buscar uma forma de penalização, basicamente isso. E ao todo são 5 seções diferentes encontradas no capítulo 5 dessa lei, que rege quais são os tipos de crimes ambientais. A primeira seção do capítulo 5 é relacionada a crimes contra a fauna, que se encontra no artigo 29 a 37, que são as agressões cometidas contra os animais silvestres, nativos ou de rota migratória, como a caça, pesca, transporte, comercialização sem autorização, maus tratos, realização de experiências dolorosas ou cruéis com os animais quando existe outro meio, independente do fim. Também estão incluídas as agressões aos habitats naturais desses animais, como modificação, danificação ou destruição de ninhos, abrigo ou criador natural. A introdução da espécie animal estrangeira no país, sem a devida autorização, também é considerada um crime ambiental, assim como a morte de espécies devido à poluição. A segunda seção é relacionada a crimes contra a flora, estão no artigo 38 a 53. Causar destruição ou dano à vegetação de áreas de preservação permanente ou em qualquer estágio ou unidade de conservação, provocar incêndio em mata ou floresta, ou fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocá-lo em qualquer área, extração, corte, aquisição, venda, exposição para fins comerciais de madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal sem a devida autorização ou em desacordo com esta, extrair de florestas de domínio público ou de preservação permanente
pedra, areia, cal ou qualquer espécie de mineral, impedir ou dificultar a regeneração natural de qualquer forma de vegetação, destruir, danificar, lesar ou maltratar plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia, comercializar ou utilizar motosserra sem a devida autorização. A terceira seção ela está relacionada com a poluição e os outros crimes ambientais. Está entre o artigo 54 e o artigo 61, que é todas as atividades humanas que produzem poluentes, tipo lixos, resíduos e outros afins. No entanto, apenas é considerado crime ambiental e passível de punidade a poluição acima dos limites estabelecidos na lei, que além de ser criminosa, a poluição pode provocar danos à saúde humana, principalmente, e a mortalidade de animais ou a destruição significativa da flora, assim como os locais impróprios para ocupação humana, poluições hídricas e a interrupção do abastecimento público de água, e a não adoção das medidas preventivas nos casos do risco, do dano ou que seja algo que seja irreversível. Bom, são considerados crimes ambientais a extração de recursos minerais sem autorização ou desacordo obtido ou não recuperação dessa área que foi explorada, a produção, processamento, embalagem, importação, exportação, comercialização, fornecimento, transporte, armazenamento, guarda ou abandono de substâncias tóxicas perigosas ou nocivas à saúde humana em desacordo com as leis. E a operação de empreendimentos de potencial poluidor sem a licença ambiental, né, ou desacordo da licença ambiental. Também encaixa na categoria os crimes ambientais a disseminação de doenças, pragas ou espécies que possam causar danos à agricultura, pecuária, fauna, flora e a todos os ecossistemas. Na quarta seção está relacionada a crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, que vai do artigo 62 a 65. Ambiente é um conceito amplo no que se limita aos elementos naturais, solo, água, flora, fauna. Na verdade, o meio ambiente é a interação desses com os elementos artificiais, aqueles formados pelo espaço urbano construído ou alterado pelo homem, e culturais que juntos propiciam um desenvolvimento equilibrado da vida. Dessa forma, a violação da ordem urbana e ou da cultura também configura um crime ambiental. Agora a gente vai tratar de crimes contra a administração ambiental, vai do artigo 66 a 69. São condutas que dificultam ou impedem que o poder público exerça a sua função fiscalizadora e protetora do meio ambiente, seja ela praticada por particulares ou por funcionários do próprio poder público. Comete crime ambiental o funcionário público que faz afirmações falsas ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnicos científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental, ou aquele que concede a licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais para atividades, obras ou serviços cuja realização depende do ato autorizativo do poder público. Também comete crime ambiental a pessoa que deixa de cumprir a obrigação de relevante interesse ambiental, quando tem o dever legal ou contratual de fazê-la, o que dificulta a ação fiscalizadora sobre o meio ambiente. E agora vamos para a última sessão, que é a sessão quinta, que ela trata sobre crimes relacionados a infrações administrativas. Pega um pouquinho lá de cima e agora ela é bem mais completa. São infrações administrativas quaisquer ações ou omissões que violem regras jurídicas do uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. A Lei de Crimes Ambientais disciplinou as infrações administrativas em seus artigos 70 a 76 e foi regulamentada pelo Decreto 6.514/08. O poder público, no exercício do poder fiscalizador, ao lavrar o auto da infração de apreensão, indicará a multa prevista para a conduta, bem como, se for o caso, as demais sanções estabelecidas no decreto, pela análise da gravidade dos fatos, dos antecedentes e da situação econômica do infrator. A aplicação de sanções administrativas não impede a penalização por crimes ambientais, se também forem aplicadas ao caso.
Qualquer pessoa tomar conhecimento de alguma infração ambiental poderá apresentar representação às autoridades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o SISNAM. A autoridade ambiental não tem escolha, uma vez ciente, deverá promover imediatamente a apuração da infração ambiental sobre a pena de corresponsabilidade, que é que nem a gente tratou lá anteriormente, falando que isso está relacionado à ação civil que você pode fazer, o Ministério do Meio Ambiente pode fazer, qualquer pessoa, sociedade, órgão pode fazer essa ação, entrar com ação e também fazer essas denúncias como crimes ambientais. Então essas são os principais crimes trazidos dentro dessa lei e assim a gente espera ter ajudado um pouco a compreender mais sobre o que é uma lei de crimes ambientais. Nós já vimos um pouquinho da lei na íntegra e como ela se dá. E agora vamos dar alguns exemplos de como é aplicada essa lei no nosso dia a dia. Com alguns exemplos que acontecem tanto na nossa cidade como em âmbito nacional. Como falamos anteriormente, existem crimes que ocorrem contra animais, então são criados meios de conscientização. No dia 21 de outubro de 2018, o grupo voluntário Amamos Animais, diante das inúmeras práticas de maltratos e abandono de animais domésticos em diversos pontos da cidade, organizaram a primeira campanha de conscientização contra o crime de maus tratos e abandono de animais domésticos na cidade de Alta Floresta, Mato Grosso. Foram distribuídas por 20 bairros da cidade 10.000 cartilhas com conteúdo orientativo. Esse trabalho de conscientização se faz necessário devido a muitas pessoas não possuírem o entendimento correto acerca dos atos cruéis e inaceitáveis que cometem ao maltratar e abandonar animais domésticos. A cartilha ainda alerta para o crime cometido, conforme o artigo 32 da Lei nº 9.605, Lei de Crimes Ambientais, que traz uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa para quem praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Ainda existe também o Projeto Tamar, que foi criado em 1980 pelo antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que mais tarde se transformou no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Hoje, ele é reconhecido internacionalmente como uma das mais bem-sucedidas experiências de conservação marinha e serve de modelo para outros países, sobretudo porque envolve a comunidade costeira diretamente no seu trabalho socioambiental. Por exemplo, o de empreendimentos de usinas hidrelétricas, que pode ocasionar a perda de biodiversidade, a perda do patrimônio cultural, histórico e arqueológico do local. Nesse caso, os impactos deles podem ser compensados por regeneração de outras áreas, ou pela criação de museus, ou de extinção, né, do material coletado, criação de unidades de conservação. Mas para tudo isso precisa de pesquisa e de estudo, precisa de levantamento de criação de licenciamento ambiental, né? E os resultados dessa pesquisa do licenciamento, ele pode ser utilizado também para o planejamento do município, elaboração das políticas públicas e das ações de recuperação dessas áreas que foram degradadas. E essa é uma das aplicabilidades da lei, para a gente entender um pouquinho como funciona quando se trata de empreendimentos. Isso foi um pouco do que a gente quis trazer e espero que todos tenham entendido. Muito obrigado.